Olá galera, eu sou Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro há 3 anos, cerca de 3 anos, e hoje eu vou ensinar para vocês o que ninguém ensina, que é como fazer uma cerveja só com o que você tem em casa. Você tem que investir em nada de equipamento, nada de coisa sofisticada, nenhum gasto adicional. A gente vai fazer uma cerveja usando só equipamentos normais de cozinha, como uma panela espagueteira aqui no meu caso, um escorredor de macarrão, liquidificador, água, colher, beleza? Hoje a gente vai fazer uma cervejinha preta, uma stout, e vamos fazer cerca de 5 litros dessa cerveja. E vocês vão me acompanhar e ver como é tranquilo e fácil você fazer uma cerveja sem ter que fazer nenhum tipo de curso aí por fora, para começar do básico mesmo, para a gente sair do zero, né? Obviamente, fazendo cursos, você vai aprender vários estilos, várias técnicas, vai entender não só o que fazer, mas por que você vai estar fazendo aquilo. E eu vou ensinar hoje aqui o básico. Então olha só, eu estou começando aqui com uma espagueteira. Peguei uma espagueteira daqui de casa com que ela tem 7 litros de capacidade, ok? E um escorredor. E você vai precisar também fazer um sistema que você consegue apoiar o escorredor aqui, ó, né? De forma a ele não cair lá dentro depois. Uma das opções é colocando aqui, ó, 2 colheres, né? 2 colheres de madeira aqui para segurar. Ou outra opção é com escorredor, que eu vou montar ali e vou mostrar para vocês. Então, outra opção é o seguinte, a gente pega aqui as colheres, coloca aqui um escorredor de metal até o fundo e vejo aqui o meu escorredor da panela se ele consegue ficar alto, para a gente poder escorrer depois os grãos. Então veja aqui, ó, como é que ficou a estrutura. Isso aqui também resolve o meu problema. Se eu não conseguir fazer isso, se eu não tiver uma estrutura, uma espagueteira assim, dá para fazer também com uma panela comum. Por exemplo, até uma panela de pressão. Mas aí a gente vai precisar fazer um saco. Vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer um método alternativo fazendo um saco de pano. Então, olha aqui, ó. Esse pano aqui, ó, chama voal. Existem filó, musseline, vários panos que são assim bem vazadinhos, que o líquido pode entrar e passar por eles como se fosse uma peneira e que custa bem baratinho. Esse aqui eu paguei R$10 numa medida aproximadamente 4 metros por 1. Tem pano para chuchu. Então você vai precisar fazer um saco, ó, que vai aqui até o fundo da panela, que você coloque os grãos aqui dentro e que depois você possa fechar esse saco e segurar ele como se fosse realmente o que um saco de pano. Vou mostrar mais ou menos como é que ficaria. Aqui, ó, suponho que esse aqui vão ser os grãos que eu vou colocar na minha receita. E aí eu fecho e depois eu vou amarrar eles aqui, ó, desse formato aqui, ó, um saco mesmo, que eu possa suspender, ok? E quando eu suspender isso aqui, eu vou precisar de alguma coisa para escorrer. E aí você pode voltar lá para um escorredor de arroz, um escorredor de macarrão, alguma coisa para você botar embaixo para sustentar esse saco aqui enquanto ele escorre, beleza? Então as alternativas são essas. Ou você usa uma espagueteira, que já tem uns furinhos aqui adequados, que você pode usar até o pano aqui, se você não quiser já fazer uma filtragem boa, ou você pode usar direto na espagueteira e depois a gente vai dar uma coada. Eu vou fazer o método usando a espagueteira e 2 panelas, e aí depois eu vou dar uma coada passando de uma panela para outra para mostrar o resultado, ok? Então, se você tiver à mão na sua casa 2 peneiras, uma maior aqui de mais ou menos um palmo e uma pequenininha, você pode também fazer com 2 panelas assim. Vai preparar numa panela menor, essa aqui tem 5 litros, a parte da abraçagem e depois a parte da fervura a gente vai fazer numa maior. E aí a gente vai usar aqui, ó, primeiro essa peneira aqui para transferir e os grãos não cair lá dentro. A gente vai transferir com bastante cuidado o líquido daqui para cá para fazer a fervura. É uma hipótese também. Então vamos pensar aí nas suas possibilidades. Uma panela só, espagueteira, usando como filtro, como elemento filtrante, a própria parte aqui do macarrão. E o que passar de grãos, depois de escorrer, a gente vai pegar um coador fininho e vai eventualmente aqui tirar um pouquinho daqui para ficar o líquido mais limpo possível. A outra forma, a gente pode usar uma panela só e aquele saco de pano que eu mostrei, né? A gente faz o saco aqui, ó, coloca os grãos lá dentro. Esse é o método chamado BIAB, Brew in a Bag. Fazemos o saco aqui, colocamos tudo aqui dentro, damos um nó para depois escorrer. Ou o terceiro método, que é simplesmente a gente vai fazer numa panela aqui e transferir para cá usando o coador. Beleza? Escolhe aí o que está mais aí à sua mão e
e se prepara para fazer essa cerveja, que hoje você vai começar a fazer a sua primeira cerveja. Se prepara aí, brother, que hoje vai sair cerveja na tua casa. Vamos lá aos ingredientes. Você vai precisar de 1 kg de malte pale moído. 1 kg, beleza? Vamos usar aqui um pacotinho de aveia, ó. Aveia em flocos, não aquela muito fininha, essa aqui maior, com 200 gramas. Vamos usar também 100 gramas de malte carafa, é o malte mais preto assim, ó. Eu ainda vou moer ele, ó. 100 gramas desse malte aqui carafa. Vamos usar um fermento de cerveja. Vou usar um fermento inglês, S04. Não use fermento de pão, como esse daqui, ó. Esse aqui não serve para fazer cerveja. Então, um fermentinho e um pacote de lúpulo. Eu vou pegar um lúpulo aqui mediano, que sirva tanto para amargor como para aroma. Eu estou escolhendo aqui esse Esquite Gold, que é um lúpulo com uma pegada inglesa, beleza? Vamos usar um pacotinho de 50 gramas. Para fermentar, vai precisar de um galão descartável de plástico. Compre aí 10 litros de água num galão desse descartável aqui, que a gente vai transformar ele num fermentador, beleza? 10 litros. Bora começar? Então eu vou fazer usando apenas a espagueteira. Então essa minha espagueteira, ela tem 7 litros até a ponta. Eu vou começar usando 3 litros de água fervendo. Vou botar 3 litros para ferver, porque eu vou trabalhar com 6 litros de água aqui dentro. Então vamos pegar 3 litros, medir 3 litros e botar para ferver. Olha lá, ó. Já estou com a panela com 3 litros de água, vou deixar ferver. Você vai ver que nem termômetro eu vou usar apenas proporções de água em temperaturas de ferver e temperatura ambiente para chegar na minha temperatura alvo. Então a temperatura alvo que eu quero aqui é de 65 graus. Eu vou usar 3 litros de água fervendo, mais 3 litros de água com a temperatura ambiente e vou estar bem perto dessa temperatura alvo que eu preciso. Beleza? Deixa ferver a água aí, daqui a pouco a gente continua. Olha aí, a água já está fervendo, 3 litros de água fervendo. Agora eu vou colocar mais 3 litros de água em temperatura ambiente, que está em torno dos 22 graus centígrados. 3 litros de água fervendo em cima de 3 litros. Olha aí, depois de misturar os 4 litros de água fervendo com os 2 de água em temperatura ambiente, a gente vai ter aqui 6 litros de água a mais ou menos 70 graus. Se você tiver um termômetro, você pode usar ele para conferir se você chegou na temperatura alvo, que é 70 graus. Né? Aqui, ó, na minha mistura, eu cheguei, olha lá, ó, cravou 70, significa que a proporção deu exata. Feito isso, você desliga o fogo, beleza? Vai desligar o fogo. E agora a gente vai colocar o cesto e os grãos. Coloca aqui o cesto, beleza? Vamos colocar aqui os grãos aqui agora. Vou pegar os meus grãos e ir colocando aqui devagarzinho. Vamos colocar todos os grãos. Pega aí uma colher que seja ou de metal ou de plástico, né, de teflon, para misturar. Não use colher de madeira. Dá uma misturada. Dá uma misturada aqui. E vamos colocar os grãos escuros agora por cima. Tampa a sua panela para reter a temperatura. Se quiser, coloca um pano aqui por cima para segurar ainda mais. Corta aí corrente de vento e deixa aí 1h30 assim, sem mexer em nada, sem ligar, sem aquecer, sem nada. 1h30, esquece, volta daqui 1h30. Então, já passou aqui meia hora, ó, ó como é que tá. Ó. Continua aí, essa pequena espuma, a cor ali bem escurecido já, né? E aí continua, ok? Só daqui a 2 horas, 1h30. Então, passou 1h30. Olha aqui como é que tá nosso mosto. Ok? Já teve toda a quebra de açúcares, né? O amido já foi dissolvido e as enzimas já trabalharam para fazer a quebra dele em açúcares mais menores, né? Mais facilmente consumíveis. Então agora a gente vai erguer esse cesto para que o líquido decante lá para a panela, que eu possa tirar os grãos e aí iniciar a etapa de fervura. Então agora eu vou levantar e colocar meu escorredor de macarrão embaixo.
Agora é o seguinte, eu vou pegar aqui um copo com 500 ml de água e vou esquentar 2 minutos no micro-ondas. Ele vai ficar quente, né? Não absurdamente quente, mas vai ficar bastante quente. Quente ao ponto de eu botar o dedo e queimar. Quente ao ponto de eu não conseguir segurar o copo com a mão. Então a gente quer uma temperatura bem quente mesmo nessa água, porque a gente vai completar aqui, fazer uma lavagem para tirar o resto do açúcar que está aqui nos grãos. Até completar a nossa panela, até chegar mais ou menos aqui uns 6 litros, beleza? Olha aqui o nível que está a panela. Falta aqui mais 1 ou 2 litros para chegar até onde a gente quer, para a gente ter uns 6 litros mais ou menos. Olha aí, após 3 minutos no micro-ondas, a água está de um jeito que eu não consigo segurar com a mão o copo. Tenho que segurar com pano. E agora eu vou jogar bem devagarzinho aqui, usando essa colher de anteparo, para eu fazer o enxágue, ok? Depois eu vou usar a mão para poder apoiar melhor. Mas a ideia é que a água caia bem devagarzinho por toda a cama de grãos. Vamos fazer isso. Agora também liga o fogo de novo e agora a gente vai levar esse conteúdo aí para fervura, tá? Eu vou jogar mais água mais uma vez, é o tempo do líquido já ir aquecendo aí até a temperatura que eu quero, ok? Vou jogar água aqui de novo, né? Devagarzinho aqui em cima com a colher, mais uma vez, e vou chegar no volume que eu quero. E daí já tiro o cesto com essas coisas todas para o líquido chegar em temperatura de fervura. Então, depois que a gente tirou o cesto, estou deixando aqui para terminar de escorrer algum líquidozinho que tenha. E aí ficamos assim, ó, nossa panela aqui de 7 litros tem aproximadamente 6 litros aí de mosto, ok? A gente pode usar uma peneira para eventualmente estar buscando aqui alguma coisa que tenha caído aqui, ó, de grãos. Eu posso estar tirando isso, escorrendo, né? E tirando tudo isso aqui, ó, que eu achar de grãos que tiver eventualmente passado. Se você tiver usado aí um saco, né, o biabe, então você não vai ter nenhum tipo de resto de sólido. Mas eu aqui que não usei, ó, passou ainda um pouquinho. Eu vou dar uma passada aqui com a peneira para tirar aqui um pouquinho do que tenha ficado. Pode ser tanto a pequenininha, como pode ser uma grandona também, ó. Às vezes a grandona, ó, é mais fácil de recolher, ó. Tá vendo, ó? Uma passada boa aqui da grandona, ó. Dá pra ver que tirou bastante grão aqui, ó. Ok? Faz essa limpeza aí que vai te ajudar. Quando ferver, você abaixa o teu fogo para que ele fique com uma fervura intensa, mas sem risco aí de derramar da panela, né? Um fogo mediano, dependendo da sua boca, vai ser suficiente. No meu fogão, que é um desses que tem a boca central mais forte, ele no mínimo é suficiente para manter uma fervura boa, uma fervura de boa intensidade. Então trabalhe para fazer assim. E agora a gente também já vai fazer a nossa primeira carga de lúpulo para dar o amargor. Então vamos medir aqui a parte de lupulagem. O objetivo inicial é a gente fazer uma carga de 10 gramas de lúpulo. 10 gramas de lúpulo é uma colher de sopa nessa quantidade, ó, mas toda que percorra toda, mas que não fique com aquela bolotona inteira. Então, se você não tiver uma balança, não tem problema. Olha, isso aqui, ó, são 10 gramas de lúpulo aproximadamente. É isso que a gente vai colocar aqui na nossa panela. Derrama. E agora vamos deixar meia hora fervendo. Daqui a meia hora a gente vai colocar mais um pouco de lúpulo e vai terminar aqui a nossa fervura. 2 recados importantes. Nesse momento, a gente não deve tampar, para que possa evaporar alguns compostos que produzem um cheiro de vegetais aqui da cerveja. Ok? Não tampe, deixe que ventile bastante. E depois que você jogou o lúpulo, também não tire mais essa espuma que vai fazendo, porque aqui também tem bastante lúpulo aqui dentro e pode estar interferindo aí depois na sua receita. Deixa do jeito que está, os 30 minutos conforme a gente combinou. Com o que tiver sobrado aqui de malte da receita, você ainda consegue fazer pão, quibe, um monte de coisa bacana. Cookies. Dá uma olhada aí na internet se você acha alguma receita interessante para você não desperdiçar e não jogar isso fora. Terminados os 30 minutos de fervura, a gente desliga o fogo e adiciona aqui, ó, mais uma última colher de lúpulo. E também a gente vai fazer um movimento agora chamado Whirlpool.
Agora a gente vai fazer o whirlpool, que tem por objetivo juntar todo o trube, né? Toda essa massa de sólidos que tem para o centro da panela. Então eu vou fazer aqui um movimento assim circular com a colher por uns 30 segundos. E deixo aí, ó. Deixo aí. E aí toda a sujeira, né, a parte sólida vai ficar concentrada aqui no centro da panela. E pelo canto a gente vai estar tirando aí a parte líquida para a gente poder colocar no fermentador mais tarde. Você vai deixar aqui agora mais uns 15 minutinhos descansando. Então, se você tiver, por exemplo, como deixar o seu mosto aqui em banho-maria, com ele tampado para dar uma esfriada, melhor será, né? Inclusive, se você tiver gelo para resfriar, vai ser ainda melhor. Se não, se você quiser um método mais simples, chamado método no-chill, você pode transferir o seu mosto ainda quente para aqui para dentro do fermentador. Como é que eu fiz aqui no meu caso? Aquela garrafa de água mineral vazia está aqui, coloquei um funil embaixo, né? Tem aqui um funil, ok? Aqui, ó, um funil. E por cima do funil, coloquei um pedaço de tecido, né, para servir de filtro. Que qualquer outra partícula, o lúpulo que ainda tem aqui, não caia lá dentro do fermentador. Então a gente pode fazer de duas formas. Se você não é um cara desastrado, você pode levantar a panela devagarzinho e colocar lá dentro. Eu, como eu sou um pouco mais desastrado, eu vou pegar uma panela menor e vou devagarzinho pegando uma panela menor e colocando lá dentro. Então, ó, vou pegar aqui uma panela menor, leiteira, devagarzinho, ó. Vou pegando aqui mais ou menos 1 litro, 1,5 litro e jogando aqui dentro com cuidado. Vou jogando de ladinho. E assim eu vou repetir até eu colocar todo esse meu mosto, que está nessa panela bem quente aqui, lá dentro, beleza? Dá uma olhada como é importante, né, esse tecido aqui para fazer esse filtro. Olha aqui, eu só passei 2 vezes e olha já o tanto de resíduo que ele segurou, ok? Se entupir, você tira o filtro, esse pano, né, lava ele e coloca de novo. Como o líquido está bem quente, não vai ter problema de contaminação. Você não vai ter aí nenhuma bactéria que você possa estar pegando nesse momento. Aí no finalzinho, ó, já vai ter bastante lúpulo. Ó. Vai ficar uma carga bem grande aqui de lúpulo, beleza? Você pode ir tirando, limpando e colocando o resto da cerveja. Então, se tudo tiver certo, tiver dado certo, no final você vai ter cerca de 6 litros, ó, 5 ou 6 litros, como eu tenho aqui, de mosto. Ainda está quente, deve estar aqui uns 50 graus. A gente vai deixar fechado até amanhã para ele resfriar, para chegar na temperatura ambiente para a gente poder inocular nossa levedura. Beleza? Então amanhã a gente continua.